anos, né? A gente começa aí o ano de 2022, no dia 22/2, tudo no número 2, e no formato que a gente não achava, né? A gente achava que a gente ia começar a fazer o Vamos Falar sobre isso presencial, mas a gente continua aqui no formato online, para preservar e cuidar de todo mundo, né, que participa com a gente, da nossa educação em saúde mesmo. E o tema que a gente escolheu para iniciar o ano é o Covid versus influenza, né? A gente está saiu um pouco de uma crise aí ou não, né? O doutor Flávio vai falar com a gente. Então, eu vou chamar o nosso diretor, que é o Antônio Caetano, para ele fazer a abertura do nosso Vamos Falar sobre isso. Caetano, por favor. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, ver alguns colegas, pessoas muito conhecidas e queridas da gente. Mesmo que seja virtualmente, vocês são muito bem-vindos na nossa promoção. O doutor Flávio, que é o palestrante do dia, talvez conheça pouco a Fundafeng, mas a Fundafeng tem como lema vida e saúde. E para desenvolver as atividades ligadas a esse lema, nós temos sempre serviço de prevenção de doenças e promoção da saúde. E hoje, esse serviço visa basicamente o autocuidado dos nossos beneficiários, a preocupação do nosso beneficiário com o conhecimento para manter um autocuidado de qualidade. Naturalmente, quando é necessário, nós temos, além dessas informações todas, nós temos uma rede credenciada, renomada em Minas Gerais, né? E o doutor Flávio Lima, ele é um dos nossos credenciados que atua no Instituto Horizonte. É o nosso parceiro, né? E o doutor Flávio é formado em Belo Horizonte pelo UFMG, fez residência médica no Instituto Mário Pena e também especialização em infectologia na FEBIC. O doutor Flávio hoje é o coordenador de infectologia do Instituto Horizonte, né? Então, é uma pessoa que está mais do que habilitada a nos esclarecer fatos ligados à Covid, à influenza. A influenza, esse ano, parece que veio confundir um pouco com a Covid, né, doutor? Mas elas têm algumas diferenças. Nós vamos conversar hoje um pouco aqui e procurar esclarecer a respeito disso. Eu gostaria de chamar a palavra o doutor Flávio, ou voto para a Flávia? É Flávia ou Flávia que fala? Pode ser o doutor Flávio, Caetano, para ele já Então. iniciar. Então, doutor Flávio, por favor. Boa noite para todos, né? É um prazer estar falando aqui com vocês, né? É sempre muito bom, Antônio, quando eu vejo uma operadora, né, um plano de saúde, com essa preocupação, né, na promoção da saúde, né? Eu acho que a saúde, né, já como a OMS coloca para a gente, né, ela não é só a recuperação de uma doença, né? Ela já começa na parte da promoção e da própria proteção à saúde, né? Então, nós temos duas fases anteriores até a própria fase, né, de tratamento de uma doença e de recuperação de uma saúde, e depois uma reabilitação, né, de alguma outra doença. Para mim é sempre um prazer falar de temas de infectologia. Eu gosto muito da infectologia, né? Como o Antônio colocou, eu sou médico infectologista, já fiz minha residência médica no Hospital Eduardo de Menezes, que é da Rede FHEMIG. Ainda trabalho na Rede FHEMIG até hoje. Hoje eu trabalho na administração central, na coordenação, né, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Estado, né? Também sou infectologista e sou coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Horizonte, né?
E nós já estamos lutando, né, com essa Covid aí desde quando ela chegou, né? Desde o primeiro caso, né, que apareceu em Minas Gerais, né, a gente vem acompanhando a evolução dessa doença, né? Eu sei que o tema que vocês colocaram aqui foi Covid e influenza, mas eu fui um pouquinho rebelde, né, porque a influenza ela é importante, mas a influenza foi uma onda que a gente teve e ela já praticamente passou, entendeu? E na prática, e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, é muito difícil a gente diferenciar um caso de Covid de um caso de influenza, né? Então, a gente, na verdade, fala que o paciente tem uma doença respiratória aguda, tem uma síndrome gripal. Existem algumas pequenas alterações, né, que a gente eventualmente vê mais no Covid, vê mais no influenza. Eu posso falar um pouquinho para vocês também, né, mas que, assim, não são garantia, né? Então, o que nós temos hoje, que são pacientes com sintomas respiratórios, o vírus mais prevalente nesse momento ainda é, né, o SARS-CoV, né, o vírus da Covid, e na prática, todo mundo é Covid até que se prove o contrário, né? Então, para nós, ainda o Covid tem uma importância muito grande, né? E por isso eu mudei um pouquinho, fui um pouquinho rebelde e trouxe para vocês uma apresentação que eu já fiz essa apresentação para os funcionários lá do Horizonte, já trouxe para alguns outros públicos também, e o pessoal gostou da apresentação, então achei que talvez trazesse para vocês um pouquinho da história do Covid, puxando para o nosso panorama atual, né, falando um pouquinho das variantes, né, que está muito na moda, né, e é um tema muito importante para a gente entender o que aconteceu, né, e o que pode vir a acontecer. Né, o Covid ainda é uma doença importante no momento, né, ela ainda não passou, né, melhorou muito, né, o nosso quadro epidemiológico, mas ainda é um problema de saúde pública, né, um problema a ser combatido, né? Mas que a gente tem muita esperança de que talvez nas próximas semanas ou nos próximos meses, né, nós já tenhamos um controle muito mais efetivo desse número de casos. E aí a gente pode, no decorrer da nossa conversa, a gente vai colocando o que poderia ser mais comum em influenza, o que é mais comum no Covid, e a gente conversa um pouquinho a respeito. Eu vou compartilhar com vocês a tela, se porventura vocês não estiverem enxergando a minha tela, vocês me sinalizem que eu tento compartilhar de novo, tá bom? Então, só um minutinho, que a apresentação já começou de trás para frente, do pé para a cabeça. Estão enxergando aí a minha tela? Certinho, doutor Flávio. Então, tá bom. O áudio também tá bom? Tá sim, tá tudo ótimo. Então, vamos lá, gente. Eu vou tentar ser bem sucinto, longe de mim querer dar uma aula, alguma coisa, não é esse o objetivo, mas a gente sempre se vale de alguma apresentação para que a gente tenha um norteador, né, das nossas ideias, para que a gente possa fazer um discurso mais estruturado para vocês, né? Então, vou trazer um pouquinho aqui do panorama atual, das perspectivas da pandemia de Covid-19, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai ter que falar, né? Bom, eu trouxe para vocês essa figurinha aqui, é uma figurinha já muito conhecida, né? Então, hoje em dia, até crianças, né? Se a gente mostrar uma figurinha dessa aqui, eles já vão falar que é o Covid, que é o vírus do Covid, né? Que é a Covid, né? E realmente, isso aí é uma representação artística, né? Do vírus SARS-CoV, que é o vírus causador da Covid-19, né? Na verdade, é o SARS-CoV-2, né? É um coronavírus, né? Pessoa também, todo mundo já ouviu falar de coronavírus, né? É um coronavírus. Por que ele tem esse nome de coronavírus? Porque se a gente cortar esse vírus no meio, né, e a gente olhar ele por dentro, essas espículas amarelas aqui, elas ficam parecendo uma coroa em volta desse vírus. E aí o termo em espanhol corona, por isso coronavírus, né? Ele é composto basicamente, né, por um material genético que está aqui dentro em roxo, né, essa molinha aqui é um material genético do vírus, né, uma cápsula, né, e essas proteínas na cápsula. Bom, de todas essas estruturas, a estrutura mais importante que a gente tem
do coronavírus no momento, né, e onde a gente mais estuda e onde a gente mais se preocupa, é essa estrutura amarelinha, que nós chamamos de proteína spike, né? Ou proteína S. Talvez alguém já tenha ouvido falar esse termo, né? Proteína spike ou proteína S. Por que essa proteína ela é importante? Porque essa proteína aqui é o que o vírus usa, na verdade, para poder se ligar no nosso aparelho respiratório, nos nossos pulmões, nos nossos brônquios, mesmo no aparelho respiratório alto, né, na mucosa do nariz, da garganta, e a partir daí causar infecção. Então, é como se fosse a ponte que ele usa para entrar nas nossas células e causar infecção. Outra importância dessa proteína S também é porque é a proteína para a qual todas as nossas vacinas, né, as 4 vacinas que nós temos disponíveis no Brasil, elas são voltadas para essa proteína. Então, tanto a Coronavac, quanto a Janssen, quanto a Pfizer, quanto a AstraZeneca, elas vão imitar essa proteína S, e imitando essa proteína S, elas treinam o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, a reconhecer esse vírus a partir do momento que ele entra no nosso organismo. Então, é como se o vírus já chegasse em um ambiente onde já está tudo armado para matar ele, né? Então, ele já fosse conhecido. Outra importância dessa proteína S também, que é essa proteína amarelinha, é porque mudanças nessa proteína é que causam as variantes, né, que a gente vem conhecendo, né, a variante atual, né, as variantes do vírus é como se fossem novos tipos do coronavírus, né, não chega a ser outra espécie, né, mas são subtipos de coronavírus que cada um desses subtipos tem algumas características especiais, né, um pouquinho diferente do outro. E a grande preocupação que nós temos é que mutações muito importantes nessa estrutura, nessa proteína S, elas podem levar a vírus que podem, inclusive, escapar das nossas vacinas, né? Porque isso foi uma mudança muito importante, né? O nosso sistema imunológico, mesmo treinado pelas vacinas, né, pode não reconhecer essa proteína muito mudada, né? Então, daí a importância da gente conhecer um pouquinho a estrutura do vírus, né? E aí, como se diz, a gente tentando simplificar ao máximo para todo mundo o porquê de cada coisa nesse vírus aí e as nossas preocupações, né? Quando a gente fala de variante, a gente parece que é uma coisa assim que apareceu, foi um evento da natureza, uma coisa que a gente não esperava. Bom, na verdade, esse monte de bolinha que eu estou mostrando para vocês aí, é como se cada bolinha dessa aí fosse uma variante diferente do coronavírus, desde o momento em que ela apareceu, né, lá ainda em 2019, na China, em Wuhan, né, que seria mais à esquerda embaixo, onde está escrito 19A, né, de lá para cá, quantos vírus diferentes já apareceram, né? Bom, esses dados aí ainda são de 2021 e a gente já tinha quase 4.000 tipos de vírus diferentes. Claro que a enorme maioria dessas mudanças, né, do vírus não teve importância nenhuma, né? Mas isso mostra para a gente o quanto um vírus, como o coronavírus, ele pode mudar ao longo da história dele, né? E, eventualmente, dentro de cada mudança dessa, pode aparecer algum vírus que tenha alguma importância para a gente. Ou porque ele provoca uma doença mais grave, ou porque ele é mais transmissível e aumenta a quantidade de casos das doenças. Então, assim, é só para a gente trazer que variantes de vírus, isso não é só o coronavírus, não. Muitos vírus fazem isso. São eventos comuns, né? E são eventos, inclusive, esperados, né? Se a gente deixa um vírus seguir a história natural dele, ele certamente vai fazer variantes, vai fazer subtipos diferentes. Se esses subtipos vão ter importância ou não tem como a gente prever, né? Mas que vai acontecer, vai, né? Bom, isso aqui é um panorama voltando um pouquinho na história, gente, né? Então, eu gosto sempre de, como a gente acompanha o coronavírus desde o início, né? Desde quando começou, né? Então, em dezembro de 2019, a gente começou a receber notícias, né, de casos de pneumonias diferentes. Na verdade, os órgãos de saúde pública da China começaram a notar, né, casos de pneumonia diferente em pessoas jovens,
uma pneumonia que não parecia ser uma pneumonia causada por bactéria, uma pneumonia com características mais de pneumonias por vírus, né? Tentaram isolar os vírus que eles já conheciam à época, nenhum deles aparecia naqueles casos, e os casos começaram a aumentar, né, na região de Wuhan, que é uma grande cidade da China, né, até que eles conseguiram fazer o sequenciamento genético do vírus e descobriram que era um vírus novo, muito parecido com o vírus antigo que já tinha causado uma epidemia na região de Hong Kong, né? Então, eles acharam que, inclusive, era o mesmo vírus de Hong Kong, né, de aproximadamente uns 20 anos atrás, mas ele era um pouquinho diferente. Então, eles deram o nome de SARS-CoV-2, né, porque o SARS-CoV-1 era o antigo. E esse vírus, ele tinha uma capacidade de transmissão relativamente alta, né? Uma pessoa era ele era capaz de dobrar, né, a sua transmissão. Então, a transmissão era de mais ou menos uma pessoa para uma pessoa, né? Bom, então começou-se, né, toda aquela corrida, toda aquela história lá dos vírus na China, depois chegou na Europa, né? O primeiro país a reportar para a gente uma epidemia mais importante foi a Itália, depois a Espanha, e por aí foi a Europa inteira, Estados Unidos, até chegar na gente aqui, né, no hemisfério sul, né? Chegou no Brasil, o primeiro caso foi em São Paulo, né, mas logo se espalhou pelo país inteiro. Bom, a gente naquela luta, não sabia muito bem o que fazer com o coronavírus, não tinha remédio, aquela briga danada, não entendia muito bem como era a doença, por que pessoas faziam pneumonias tão grave. E aí a gente recebe uma notícia, né? Já em 2020, mais para o final do ano, a gente já tinha inclusive começado a Inglaterra já um processo de vacinação com a AstraZeneca, né? E aí recebe uma notícia de que houve uma mutação importante no vírus e que esse vírus ficou mais transmissível, né? Que foi a variante britânica, né? Se alguém se lembra de 2020, né? Foi um rebuliço na época, né? Todo mundo com medo, essa variante vai chegar no Brasil, não vai chegar no Brasil, né? E qual que era a importância dessa variante britânica? É porque essa variante ela era mais transmissível, ela tinha uma taxa de transmissão de até 30% a mais, né, do que a variante original da China. Então, o grande medo de todo mundo que trabalha com saúde pública era de uma explosão de casos, né? Desde o início, né, da Covid-19, a grande preocupação sempre foi de garantir assistência para as pessoas, né? Porque um número de casos muito grande em um período muito curto, né, poderia levar a uma sobrecarga muito grande do sistema de saúde e as pessoas morrerem sem assistência, né? Então, essa que foi a grande preocupação. E com uma variante que transmitia mais, né, essa preocupação aumentou em todo mundo, né? Bom, enquanto a gente estava se preocupando com a variante britânica, na África do Sul vieram alguns relatos também de uma variante nova, né? A Organização Mundial de Saúde, ela tem um departamento, né, de vigilância de vírus respiratórios, tem laboratórios no mundo inteiro. Então, chegaram notícias da África do Sul também de uma nova variante, tão transmissível quanto a britânica, né, que nós demos o nome de beta para ela, são todas letras do alfabeto grego, né? E a grande preocupação que nós tínhamos é que começaram a ter relatos de que esse vírus da África do Sul conseguia escapar da vacina da época, né? Na época, a vacina na África do Sul mais aplicada era a vacina da AstraZeneca, né, de Oxford. Então, mais uma preocupação para a gente. Poxa, a gente está começando um processo de vacinação, né? Vacinas estão sendo desenvolvidas e esse danado desse vírus já está fazendo escape da vacina. Como que a gente vai controlar isso, né? Porque como que a gente controla uma epidemia, né, sem uma vacina para essa epidemia? É muito difícil, né? Então, mais uma preocupação para a gente, né, com esse vírus que apareceu na África do Sul. Bom, ainda em dezembro de 2020, né, parece que há muito tempo atrás, né, nem há 2 anos, né, 1 ano e pouquinho atrás, né, o que acontece? Ainda em dezembro de 2020, alguns japoneses, né, desenvolveram Covid, né, lá já no Japão, e eles descobriram uma nova variante nesses japoneses. Mas qual que era a característica desses japoneses? Eles tinham viajado para a região amazônica no Brasil. E aí, essa foi a variante Gama, ou que a gente conheceu aqui no Brasil como a variante P1, né? Bom, essa foi a variante que mais causou problema para a gente no Brasil, né? Porque
os casos vinham aumentando com as variantes anteriores, né, tanto a britânica, quanto a original, quanto a sul-africana, mas essa variante P1, ou amazônica, ou de Manaus, ela tinha uma taxa de transmissão mais alta ainda, né? Era uma variante mais agressiva, então a gente tinha um número muito maior de pessoas evoluindo com doença grave e precisando de terapia intensiva, de CTI, e começamos a ver casos de reinfecção. Então, imaginem o que não foi a nossa vida, né, em 2020, com todas essas preocupações, entrando em 2021, quer dizer, um ano já de pandemia, né, com uma variante nova, uma variante mais transmissível, uma variante mais agressiva, ainda com as vacinas em processo inicial ainda em fase de pesquisa, em processos iniciais de vacinação da população em alguns países do mundo, e uma variante que ainda era capaz de provocar uma reinfecção. Então, isso para nós foi assim, nunca mais vamos sair dessa pandemia, né? Isso não vai ter fim, né? Como que a gente vai fazer com isso? E essa variante gama realmente foi uma catástrofe, né? Foi o que aconteceu em Manaus, né? Vimos casos semelhantes no Pará, infelizmente, de pessoas desassistidas, né? E falecendo. Na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e até mesmo Minas Gerais, a gente chegou no limite. Aqui não teve a desassistência, pessoas não morreram aqui à míngua, mas o nosso sistema de saúde foi desafiado ao máximo, chegando a ter 110% de ocupação em leitos de terapia intensiva, né? Não, ninguém fez beliche na terapia intensiva. É porque foram aumentando vagas, né? E pacientes foram abrindo leitos em outros locais que não a terapia intensiva, sala de emergência, tudo virou CTI, né? Então, em 2021, em março, abril de 2021, foi realmente um desafio enorme para a gente, né? Porque foi o pior momento da pandemia, né? Entre março até junho de 2021. Bom, quando a gente acha que a coisa não pode piorar, né? É porque ela vai piorar, né? Então, a gente lutando aqui na América Latina, principalmente no Brasil, com a Gama, com a P1, chegam notícias de uma variante nova na Índia, com uma transmissão ainda maior. Aí deu vontade de parar de ser infectologista, né? Eu falei, eu vou largar essa profissão, porque, sinceramente, não dá, né? Que era a variante Delta, né? E a variante Delta, ela teve um alcance mundial. Mas no Brasil, apesar dela ter substituído a variante Gama, né, ela era tão transmissível que ela substituiu a variante anterior, ela não foi capaz de fazer o mesmo grau de doença que essa variante amazônica, a P1, né, ou Gama, causou no Brasil. Talvez ela, inclusive, contribuiu para que o número de casos graves pudessem diminuir, porque foi o que a gente assistiu no segundo semestre de 2021. Um número cada vez menor e com uma velocidade de queda muito grande de casos graves, né? Então, a gente começou a pensar, temos uma população, um processo de vacinação que está avançando no Brasil, uma variante menos agressiva. Será que a gente está enxergando a luz no fim do túnel? A gente começou a ficar feliz, né? Sendo que em novembro, dezembro, a gente já estava quase comemorando, né? Agora sim, a pandemia, agora vai, agora o negócio acaba. Aí, de novo, na África do Sul, chegam notícias para a gente de uma nova variante, né? Então, a partir de novembro, e aí é uma variante que ela explodiu no mundo inteiro. Da África do Sul chegou rapidamente na Europa e da Europa espalhou para o mundo inteiro, né? Que é o que nós hoje estamos vivenciando, que é a variante Ômicron, né? Essa é a nossa variante Ômicron. Qual que é a grande característica da variante Ômicron? É o vírus mais transmissível que nós já tivemos na história. Nunca nenhum vírus foi tão transmissível quanto essa variante de SARS-CoV-2. E foi o que a gente observou mesmo no início desse ano, né? Uma explosão do número de casos de Covid, e para piorar para a gente, né? Aliado a uma onda de casos de influenza, né? Então, em um determinado momento, nós tínhamos 2 vírus circulando juntos na população adulta, e na população pediátrica, a gente ainda tinha um terceiro vírus, né, que não é tão famoso quanto esses, que era o vírus sincicial respiratório. Então, nós tínhamos 2 vírus para a população adulta e 3 vírus para a população pediátrica, né? Então, realmente foi mais um momento desafiador, né? Então,
vimos esse aumento de casos de influenza, concomitantes com esses casos de Covid, e mais uma vez a gente começou a observar um aumento no número de casos de internação. Não foi um aumento tão grande quanto 2021, né? A onda da influenza já deu uma arrefecida, já diminuiu, né? E o Covid, por ser muito mais transmissível do que a influenza, ele ainda continua, a gente ainda continua lutando com ele. Outra característica da Ômicron, que é uma coisa que todo mundo fala, poxa, mas eu tomei 3 doses da vacina e eu ainda peguei Covid? Sim. Eu já tive Covid, peguei de novo? Sim. A Ômicron tem essa característica. Ela pode causar reinfecção, então ninguém está protegido da Ômicron. Nem quem teve Covid, nem quem já foi vacinado. E a gente teve alguns relatos de casos graves, inclusive em pessoas vacinadas. Então, é uma variante menos agressiva do que as anteriores, muito mais transmissível, mas não quer dizer, pelo fato dela ser menos agressiva, que ela não seja uma variante que a gente não tenha que se preocupar com ela, né? E ela é hoje a responsável pela manutenção desse estado de epidemia que a gente ainda vive, né? Então, a influenza já passou, na verdade, a onda, a gente já praticamente não vê casos mais de influenza, né? E o que a gente vê internar hoje no hospital realmente é um resquício mesmo de Covid, né, que ainda permanece por conta dessa variante Ômicron. Então, é o vírus de propagação mais rápido da história, e é mesmo. O trono era do sarampo, né? Há muitas décadas, o sarampo sempre foi o vírus mais transmissível. O Covid Ômicron destronou o sarampo e ganhou, assim, de balaiada dele. Bom, isso aqui todo mundo já sabe, gente, mas é sempre muito bom a gente relembrar para as pessoas, e depois a gente pode discutir um pouquinho, né, que é a questão de como que transmite, né, o COVID, que é a mesma maneira que de transmissão de todas as doenças respiratórias, né, inclusive influenza, resfriado, outras doenças virais respiratórias, todos se transmitem da mesma maneira, né? Basicamente, como que eles se transmitem? Através do ar, né? Então, a gente tem as pessoas falando, as pessoas tossindo, as pessoas espirrando, ou simplesmente respirando, né? Em todos esses atos, a gente libera para o meio ambiente, né, partículas, né, que saem tanto da boca quanto do nariz, né? E se a pessoa tiver com uma doença respiratória, inclusive, ela emite muito mais partículas do que quem está saudável, né? E essas partículas podem ficar suspensas no ar, né? Principalmente se a pessoa estiver muito próxima, uma distância menor do que 1 metro e meio, né? Essas partículas podem ser inaladas, elas podem entrar no sistema respiratório da pessoa saudável, né? E a partir daí causar a doença, né? Então, daí a importância ainda, né, no Brasil, né? Alguns países já estão abolindo, mas no Brasil, principalmente em ambientes fechados, né, com pouca ventilação, né, ainda permaneceu o uso das máscaras, né? Então, elas ainda são importantes, né? A gente ainda não tem condição de suspender o uso das máscaras, né? De indicar isso, né? Até porque os nossos números, apesar de melhores, ainda são altos, né? E porque as máscaras são o principal mecanismo de proteção que nós temos contra a infecção com o coronavírus, né? Quais são os outros mecanismos? Eu vou falar um pouquinho aqui para frente, né? Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho só dos sintomas. E aí eu faço um paralelo com a influenza, tá bom? Então, eu vou tentar falar assim, ó, Covid, influenza. O que é mais comum, né? Congestão nasal, que é o nariz entupido, né? Coriza, que é o nariz escorrendo, né? É mais comum na influenza do que no Covid. Né? O Covid também pode ter isso, mas é mais comum na influenza, né? Perda do olfato e paladar é uma característica do Covid. E, inclusive, às vezes a pessoa descobre que tem Covid porque já não está sentindo cheiro de nada e não está sentindo gosto de nada, às vezes não tem nenhum outro sintoma, né? Então, é muito característica do Covid, né? Dor de cabeça é muito mais comum na influenza. O influenza, imagina uma gripe forte, daquelas gripes que jogam a pessoa na cama. Aquilo é influenza. É febrão, é dor de garganta, é o nariz escorrendo, o nariz entupido, né? O Covid, ele já tem mais essa perda de olfato, a pessoa não sente cheiro, não sente gosto, tem uma tosse, as duas têm tosse, na verdade, né? Tanto a influenza quanto o Covid, né? A tosse no Covid geralmente é uma tosse mais seca, a da influenza é aquela tosse com mais expectoração, né? Aquela tosse, a gente fala mais molhada, né? Mas não é característica, a gente pode ter as duas coisas, né?
Dor no corpo, dor muscular é mais comum no influenza do que no Covid. O cansaço é mais comum no Covid do que no influenza. Dificuldade para respirar também muito mais comum no Covid do que a influenza. Né? E o Covid também pode causar sintomas gastrointestinais, né? Náusea, vômito, diarreia, principalmente em crianças. Em crianças, às vezes, a Covid tem uma apresentação um pouquinho diferente do adulto. Né? O adulto tem muito sintoma respiratório, muito dificilmente a gente vai ter um adulto com Covid que não tenha um sintoma respiratório. Ele pode até ser assintomático, né? Não sentir nada, mas se ele sentir alguma coisa, geralmente ele tem um sintoma respiratório. Em crianças, às vezes, não. Às vezes a gente tem Covid com outros sintomas, né? E os sintomas, eles podem aparecer de 2 a 14 dias depois da exposição do vírus. Então, a pessoa entrou em contato com uma pessoa que tem Covid, foi exposta, a quarentena, teoricamente, dessa pessoa deveria ser até 14 dias. Na prática, a gente vê que nos primeiros 3 a 5 dias, se a pessoa se infectou, ela já tem algum sintoma. Então, assim, a enorme maioria das pessoas com 3, 5 dias depois que foi infectada, que foi exposta, já tem algum sintoma, né? E aí vai desenvolver aí a doença ao longo do tempo, né? Depois, se alguém tiver dúvida, a gente pode falar um pouquinho do período de quarentena, de isolamento, a gente pode falar um pouquinho depois, tá bom? Bom, esse gráfico, gente, na verdade, é só para trazer para vocês, porque é o seguinte, quando a gente achou que a gente estava terminando o Covid, né, a pandemia vai acabar, agora vai. De repente surge essa parede, né, que seria o final do gráfico e à direita, um número de casos explosivo, né, no mundo inteiro, né, na Europa, nas Américas. O que foi isso aí? Isso é a variante Ômicron. Então, para vocês terem uma ideia do que foi a Ômicron no mundo, depois que a Ômicron apareceu, os números da Ômicron, quando comparados com os anteriores de Covid, parece que nem teve Covid antes, né? Parece que a Covid começou agora, de tanto caso, né, do tão transmissível é a Ômicron, né? E aqui eu trouxe para vocês, né, os dados do Brasil, né? A gente traz do mundo inteiro, por que não trazer do Brasil, né? E aí é onde eu trago a voz da esperança, né? Então, quando a gente pega no finalzinho do gráfico, já aí em fevereiro, janeiro, na verdade, né? Agora de 2022, a gente vê uma explosão de casos, né? Vocês podem ver que um pouquinho antes dessa explosão de casos, né? A gente parecia que estava com a doença já encerrando, né? Já acabou a pandemia, né? E, na verdade, quando a gente compara esse número de casos com o que foi o Covid antes, parece que a gente nem teve Covid, né? Agora, uma coisa interessante dessa nova onda que nós observamos no Covid, apesar dela ter vindo junto com uma onda de influenza, né, e aí a gente já faz um parênteses aqui, né, que a gente já atingiu o pico no Brasil, a gente agora está numa curva descendente, e isso a gente observa tanto no Brasil quanto no estado de Minas Gerais, a gente ainda não observa isso em Belo Horizonte, né, na cidade de Belo Horizonte. Mas no país e no estado, a gente já vê o número de casos diminuindo, né? Em Belo Horizonte, a gente está num platô, a gente está numa estabilidade. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Mas quando a gente compara, a gente vê. E apesar desse número muito grande de casos, né? Quando a gente pega... Deixa eu só voltar aqui. Ainda vou voltar um pouquinho para vocês. Quando a gente pega o número de internações, ele não foi nem perto do que foi em 2021. Então, a gente ficou com muito medo quando começou a aparecer muitos casos, né? Achou que pela quantidade de casos, né, a explosão que foi o pronto atendimento, né? Todo mundo deve se lembrar aí no começo do ano, né? As filas para fazer exame, fila em farmácia, laboratório, as filas no pronto atendimento, todo mundo correndo, foi um pânico geral, né? As pessoas entraram em pânico, foram fazer exame, né? A gente achou que aquilo ali era uma nova onda, já preparamos os hospitais para poder receber um número absurdo de pessoas internando. E a gente não observou isso. Então, tivemos muitos casos, mas casos mais leves, né? O que foi muito bom, né? Tivemos muitas internações? Tivemos, ainda estamos tendo, né? Mas perto do que a gente esperava que fosse, foi muito menos, né, do que nós imaginamos que seria, né? Isso aqui é só para a gente lembrar, né, as medidas que a gente pode ter de prevenção, né, para a Covid-19, né, para a gente não pegar a Covid-19. Ainda já tão falado, né, mas nunca é demais a gente relembrar, né, a questão toda da higienização das mãos, né, esses dois bonequinhos aqui, né, simbolizando aí
evitar aglomeração, afastamento, a gente já vê que as pessoas realmente não estão mais tão preocupadas com isso, né? E a gente já começa a ver um relaxamento disso. É, 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 as pessoas estão se cansando, né, da Covid-19, a gente está vendo isso, né? Mas ainda é indicado, a gente ainda está em epidemia, a gente não tem ainda números estáveis o suficiente para a gente poder não indicar isso, né? A questão do ficar, né, da quarentena, do isolamento, se a pessoa tiver sintomas, né? E aqui também a questão do afastamento social, evitar aperto de mãos, abraço, que é muito difícil para nós brasileiros, né? Que somos, temos culturalmente, né? Nossa cultura é de aproximação, né? De contato, né? A gente gosta disso, né? Então, para a gente é muito difícil esse afastamento social, toda essa rigidez que a gente, infelizmente, teve que adotar, né, nos últimos 2 anos, né, para tentar conter, né, essa epidemia e minimizar, né, de alguma forma, né, as consequências que ela poderia trazer para a gente, né? Talvez se a gente não tivesse adotado todas essas medidas, certamente o número de casos graves e até de óbitos, né, que era tudo que a gente queria evitar, seria muito maior do que o que a gente tem hoje, né? Então, mas ainda é necessário, né? Acredito que a gente vá caminhar, né, para uma vida mais normal ou mais próximo do normal e nos próximos meses, né, com essa diminuição de número de casos que a gente já vem observando, né? Bom, eu trouxe esse slide aqui, na verdade, só para a gente poder discutir um pouquinho da questão das máscaras, né? As máscaras foram muito criticadas há algum tempo atrás, né? Algumas, na verdade, foi uma má interpretação, né, de algumas pesquisas, de algumas falas de algumas autoridades de saúde pública, que colocaram que as máscaras não seriam suficientes para a contenção da Ômicron, né, da variante Ômicron. Bom, isso é verdade, né? Mas não da forma como foi colocado, né? As máscaras realmente nunca foram 100% eficazes, por qualquer tipo de máscara que seja, né? Mas elas têm a sua eficácia, né? Então, a gente não fala que as máscaras sozinhas, elas evitam a Covid-19. Elas são parte de uma estratégia de proteção, que também tem a questão do evitar aglomeração, evitar ambientes fechados, da questão do isolamento domiciliar se você tiver sintomas. Então, ela é parte disso, né? Então, é só para a gente trazer isso, esclarecer um pouco mais as pessoas de que sim, a Ômicron, mesmo com as pessoas usando máscara, elas podem se infectar com a Ômicron, mas a chance de se infectar é bem menor do que se elas não estivessem usando máscara, né? Tanto a pessoa saudável quanto a pessoa que está doente. Então, esse contato sem máscara, ele é muito mais transmissível do que o contato com máscara, né? E qual máscara que a gente usa? Na verdade, o que a Organização Mundial de Saúde coloca para a gente é que é a melhor máscara possível, né? Qual a melhor máscara possível? Seria a máscara N95. Ah, mas então vamos fazer uma corrida para as farmácias e comprar a máscara N95. Negativo. Na verdade, a melhor, na minha opinião, e na verdade a opinião de muitas pessoas, é a melhor máscara que a pessoa consegue usar de maneira adequada, né? Não adianta nada a pessoa ter uma máscara N95 e não saber usar aquilo, né? E ficar toda hora mexendo na máscara, põe o nariz para fora, né? Então, assim, qual que é a melhor máscara? A melhor máscara que a pessoa consegue tolerar, né? Então, se é uma máscara cirúrgica, ok, vamos usar a máscara cirúrgica. Se a pessoa tolera uma máscara N95, acho muito difícil, que nem a gente que é profissional de saúde consegue ficar com aquilo 12 horas, né? Usando de maneira adequada, ok. É uma máscara de pano? Que seja uma máscara de pano de qualidade, né? Com pelo menos 3 camadas, como a Anvisa pede para a gente, mas alguma máscara, né? Alguma máscara é melhor do que nenhuma máscara. Então, é só para a gente poder trazer esse parêntese para todo mundo, que isso é uma dúvida que a gente vê muito, né? E foi uma informação que deu muito debate, as pessoas interpretaram de maneira equivocada alguns estudos, algumas coisas que saíram, né? Bom, esse gráfico, gente, eu já estou terminando, tá? Para a gente poder conversar. É só para mostrar para vocês. Vocês lembram daquele gráfico do Brasil? Vou voltar nele aqui rapidinho, só para elucidar. No final do gráfico aqui à direita, a gente vê uma explosão de casos, né? Quando explodiu esse número de casos, nós falamos assim, agora o que será de nós, né? Porque não teremos leitos, né? Se acompanhar essa explosão, mas esse aumento de casos
não foi acompanhado de um aumento de casos importante de internação. Quando a gente vê aqui mais ao final, e aqui esse dado é de hoje, né, do boletim epidemiológico do KIT Belo Horizonte, né, a gente viu um aumento de internação, claro, né, se a gente tem mais casos, nós vamos ter mais internações, mas não chegou nem perto de 2021, que é onde a gente vê as colunas mais altas aí desses gráficos, né? E a gente ainda considera que agora, em 2022, nós temos muito menos leitos, né, disponíveis para casos respiratórios que nós tínhamos no ano passado, né? E mesmo assim a taxa de ocupação foi menor. Então, o que nós tivemos? Uma explosão de casos, mas uma explosão de casos leves. Então, o que será que aconteceu? Né? Nós temos uma explicação para isso, né? E assim como não internaram, a gente vê aqui também no final do gráfico, mais à direita, né, houve também, a gente esperava um número de óbitos muito grande, houve uma elevação, infelizmente, né, mas não foi nem próximo do pior momento que nós tivemos, que foi esse pico, essa pirâmide que nós tivemos aí em 2021, no meio do ano. Né? Então, assim, tivemos uma explosão de casos de Covid, né, e mesmo aliado à influenza, né, às vezes pacientes com os dois vírus, a gente via isso com uma frequência, né, o número de óbitos ainda foi bem menor do que no ano de 2021. Né? Esses dados aqui, gente, é só para mostrar para vocês também com os dados de hoje. Lá no hospital, lá no Instituto Horizonte, a gente faz um acompanhamento desde dezembro de 2020, né, dos casos em Belo Horizonte, até para que a gente possa se programar, né, com relação aos leitos respiratórios, a UTI respiratória, se a gente aumenta, diminui leitos, para a gente ter uma programação e toda uma preparação. Né? Então, a gente acompanha isso e a gente vê, né, que em vermelhinho aí, no gráfico de cima, é a ocupação de enfermaria, né, em Belo Horizonte, a gente vê que está caindo a ocupação dos leitos, isso é muito bom para a gente, né, e mesmo da terapia intensiva, que é o gráfico de baixo, que está aí em vermelhinho também, a gente vê que está caindo. E em azulzinho nos dois gráficos, é o que o pessoal chama de RT, né? RT, na verdade, seria a taxa de transmissão. Se essa taxa estiver menor do que 1, né, e a nossa taxa atual tem 0,78, né, dados de hoje, aqui de Belo Horizonte, se ela estiver menor do que 1, quer dizer que a epidemia está diminuindo, né? E a gente vê que essa taxa, né, esse RT está menor do que 1, já há mais de uma semana. Isso é muito bom para a gente, né? Então, mostra para a gente que possivelmente, se nada de novo aparecer, né, dessa vez parece que a pandemia está chegando ao fim, né? Vamos ter casos de Covid? Sempre vamos ter, mas não em caráter epidêmico, como a gente viu. Então, tudo leva a crer de que realmente agora, né, se não aparecer nenhuma variante nova, nada diferente, realmente a pandemia ela está chegando ao seu fim. Né? Então, depois de 2 anos de muito sofrimento, a gente começa a visualizar o fim da pandemia. Né? A Europa já está visualizando isso e a gente aqui na América do Sul, né, a gente está sempre um pouquinho para trás da Europa, né? Também já começamos a ver isso. Né? De modo que a gente já começa a desmobilizar, né, todos os nossos recursos que a gente tinha deixado separado, né, para os casos respiratórios. Ainda temos os recursos, mas já começamos a desmobilizar para poder atender outros casos. Né? Então, é um sinal de esperança. Né? E por que a gente ainda não pode sair pulando carnaval, né, semana que vem pelas ruas de Belo Horizonte? Né? Porque apesar de nós termos uma epidemia estar diminuindo, né, a gente vê essa curvinha em vermelho aí, a nossa média de casos ela ainda é muito alta. Né? Então, a nossa média de casos em Belo Horizonte está girando ainda mais de 1.000 casos. Né? Então, a gente ainda está observando uma circulação do vírus muito grande. Né? Enquanto esse vírus estiver circulando de maneira importante, a gente não pode baixar a guarda. Porque se a gente baixar a guarda, ele pode voltar a crescer. Né? Então, a gente tem que manter a nossa guarda sempre firme, né? Até esses números, até mesmo os casos leves começarem a diminuir. Né? Acredito que nas próximas semanas, né, daqui a 2, 3 semanas no máximo, a gente já vai ver essa curva também de casos novos caindo assim, de forma muito significativa. Né? E por que eu falo isso? Né? Por causa disso aqui, ó, esses 4 vidrinhos aí, na verdade, esses 4 tipos de vidrinhos. Né? O que é isso aí, né, esses vidrinhos? Essas são as vacinas que nós temos disponíveis no Brasil. Né?
Vou falar um pouquinho de cada uma para vocês, né? Mas, na verdade, o processo de vacinação foi o que fez a diferença na pandemia, né? O controle da pandemia só foi possível, né, porque o Brasil, né, ele é um dos países, né, apesar de todos os percalços, né, que hoje tem um panorama de vacinação, um dos países que mais vacinou no mundo, né? Nós temos um percentual de população já bem alto, né, já vacinado, né, com pelo menos 2 doses, né, nas vacinas que tem que ser 2 doses, e aproximadamente aí 1/3 da população já com a dose de reforço, né? Então, isso fez toda a diferença, né? Por conta disso que em 2021 nós chegamos em números tão baixos, e se não fosse pelo aparecimento da variante Ômicron, talvez hoje a gente estivesse falando assim, lembra quando a gente teve a pandemia de Covid, né, no ano passado, né? Então, muito possivelmente a gente já teria vencido a pandemia, né? Mas, mesmo com a variante Ômicron, ela não tem essa capacidade de causar casos tão graves nas pessoas que são vacinadas, né? Então, nós temos aqui à esquerda e acima, né, a vacina Coronavac, que é do Butantan, é uma vacina de vírus inativado, né, aprovada para adultos e para crianças, né? Temos embaixo aqui, à esquerda, embaixo, a AstraZeneca, né? A Oxford, a AstraZeneca, foram as 2 primeiras vacinas que nós tínhamos, né? E parece que elas são muito velhinhas, né? Mas não são, não. Foram essas 2 vacinas aqui que controlaram a pandemia no Brasil em 2021, né? Então, graças à Coronavac e à AstraZeneca, nós chegamos ao final do ano com números de casos de coronavírus, de Covid, muito baixos, né? Ainda no ano passado, a gente teve a introdução da vacina da Janssen, que está à direita e acima, né? A vacina de dose única, né? Foi menos difundida no Brasil. E agora, né, a vacina, agora não, desde o ano passado, né, a vacina da Pfizer, né, em roxinho, a da tampa roxa, a formulação para adulto, né, e agora, em 2022, né, a de tampinha laranja, né, que é a formulação pediátrica, né. As vacinas que estão aprovadas para o público da pediatria são a da Pfizer, né, os pais têm que prestar atenção, porque a da criança é a da tampinha, é a laranja, né? E não é só a cor que é diferente, ela é diferente. Não é que a vacina é diferente, mas a dose é diferente para a criança, né? E a concentração é diferente, por isso que a vacina é diferente, né? Uma vacina de RNA, depois eu explico um pouquinho para vocês o que é isso, né? E para a criança também a Coronavac, que aí a dose é igual a do adulto, né? Com relação à Coronavac, é uma plataforma que a gente já conhece há muito tempo, várias vacinas para outros vírus e bactérias são feitas do mesmo jeito, né? Você mata o bicho, né? Você mata o vírus, mata a bactéria e aplica o vírus morto na pessoa só para ele fazer a reação de inflamação, a reação imunológica. A da AstraZeneca, na verdade, a gente engana, né? A gente pega um vírus que não causa doença nenhuma em ninguém, né? Implanta nele lá a proteína do coronavírus, né? E joga esse vírus dentro da circulação da pessoa, e nosso sistema imunológico ele é enganado, ele acha que é o coronavírus, vai lá e mata. Só que esse vírus aí ele não faz nada com ninguém, né? Ele não é um vírus que causa doença, né? Essas vacinas, né, mais antigas, bem toleradas, né? A AstraZeneca, infelizmente, né, alguns casos de trombose, nós vimos alguns casos de trombose, até AVC, né? Mas, infelizmente, relacionados à vacina, isso é fato, né? Mas são casos que são eventos raros, né? O que não contraindica o uso da vacina de forma alguma, né? Toda vacina tem efeitos colaterais e ela não ia ser diferente, né? A Coronavac, praticamente efeitos colaterais locais e febre, nada mais importante, né? A da Janssen e a da Pfizer são vacinas diferentes agora, né? Elas são vacinas que a gente fala de RNA. E aí houve toda uma polêmica com essas vacinas também, principalmente com relação à população infantil, se deveria ou não deveria vacinar, né? Ah, uma vacina vai enfiar um material genético nas pessoas, as pessoas vão ter mutações, não tem nada disso, né? Esse vírus RNA que faz parte da vacina, ele não se integra ao nosso material genético. Na verdade, ele nem entra no núcleo da nossa célula. O que ele faz? Ele entra em algumas células do nosso corpo e pega uma estrutura que nós temos nas nossas células, que se chama ribossomo, que tem a capacidade de produzir as nossas proteínas. Esse RNA é como se fosse uma fita
com uma mensagem. Então, ele passa nesse ribossomo, e a mensagem é como se ele falasse para o ribossomo: produza a proteína S. Ele vai e faz a proteína S. Então, na verdade, você não tem nenhuma mutação. A partir do momento que ele fez isso, produziu a proteína S, esse RNA ele é destruído, né? Como é destruído o nosso RNA mensageiro. Então, não há risco de câncer, mutações genéticas, nada disso com essa vacina. Então, é uma plataforma que já muito estudada, né, muito promissora, na verdade, né, várias vacinas que vão usar essa plataforma de RNA, né, talvez a própria vacina contra a AIDS, já há alguns estudos com essa plataforma, medicamentos, quimioterapia, tudo usando essa informação, então, assim, é muito promissora. Né? Então, um pouquinho do que a gente tem para falar para vocês aí das vacinas, né? Porque elas foram o divisor de água. Por conta disso aqui que a gente venceu a pandemia. Se não fosse por essas vacinas, talvez a gente hoje ainda estaria com números de 2021, hospitais lotados, infelizmente, muitas vidas teriam sido perdidas, né, além das que a gente perdeu, né, infelizmente perdeu em toda essa história. Né? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou tirar aqui meu compartilhamento aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né? Estão me vendo aí de volta? E a gente fica à disposição, acho que é o mais interessante de tudo, né? Para poder conversar com todo mundo, tirar alguma dúvida, né? Eu trouxe até o que é influenza, o que é Covid. Na verdade, eu trouxe mais o Covid, porque a influenza a gente sempre teve, né? A influenza todo ano nós temos, né? Na verdade, né? Todo ano a gente vacina contra a influenza, né? E todo ano nós temos uma onda de casos no inverno, né? E agora ela veio um pouquinho fora do período dela, mas é porque também as pessoas começaram a ficar mais expostas a partir do final do ano, né? É o que a gente observou, inclusive na pediatria, né? Doença respiratória em pediatria, ela é comum nos meses frios, né? A gente trabalha muito com o pessoal do Hospital Infantil João Paulo II, né? O CGP, né? Que todo mundo conhece, e aí eles falam que nos meses de abril eles têm uma enchente de pacientes, né? Porque lota, o hospital fica lotado, São Camilo fica lotado, tudo fica lotado, né? Com crianças. E agora eles encheram em dezembro, né? Em novembro, dezembro, porque as crianças também começaram a ser mais expostas a partir do final do ano, quando voltaram para a escola. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fica à disposição aí se alguém quiser fazer alguma questão, algum comentário. Doutor Flávio, obrigada, né? Eu acho que foi muito bom e acontecer isso antes do carnaval, eu acho que é importante, né? Para as pessoas terem mais conhecimento, o conhecimento sempre faz diferença. E eu vou te passar duas perguntas que já tem aqui para você, e se vocês quiserem, gente, fazer pergunta, é só estar mandando para a gente no chat que a gente faz aqui para o doutor Flávio. A Karina, ela pergunta sobre a vacinação de crianças com 2 anos. Já tem previsão? Tem estudos das reações adversas em crianças? No Brasil ainda não tem previsão, não. É porque o que acontece? A vacina da Pfizer, nos Estados Unidos, já foi estudada a partir de 6 meses, né? E estudos já mostraram segurança, né? A grande questão que a gente tem quando a gente fala de vacinação de Covid, e aí o nosso Programa Nacional de Imunização, e aí eu faço um parênteses, né? O Programa Nacional de Imunização do Brasil, se não for o mais avançado, é um dos mais avançados do mundo, né? Os outros países têm inveja do nosso Programa Nacional de Imunização. Ele realmente, assim, e um programa do SUS, né, quer dizer, uma coisa disponível para toda a população, né, e financiado pela rede pública, né? Então, assim, o nosso PNI, né, nosso Programa Nacional de Imunização, ele é invejável, né? E eu ainda acredito muito no nosso PNI, né? O que aconteceu com o Covid? A gente nunca teve uma campanha de vacinação das dimensões da vacina do Covid, né? Porque qual que era o grande desafio? Não era só do Brasil, não. Era do mundo. Vacinar 7 bilhões de pessoas, né? Porque para acabar com uma pandemia, só se você vacinasse o mundo inteiro, né? E a gente tinha 7, na verdade, 14 bilhões de doses, né? Porque são 2 doses. Não tínhamos, né? Nenhuma indústria, nenhuma fábrica consegue fazer isso, né? Então a gente teve que priorizar. E aí veio aquela confusão do ano passado, aquela briga, né, o pessoal brigando para vacinar.
E aí o nosso programa nacional, ele teve que ir estratificando a população. Então, o que era a nossa população-alvo primordial no início, nas primeiras doses? A primeira coisa que a gente precisava era de ter gente cuidando dos pacientes de Covid. Então, se os profissionais de saúde ficassem doentes, né, infelizmente a gente perdeu vários profissionais de saúde nessa caminhada, se os profissionais de saúde ficassem doentes, quem ia cuidar dos pacientes de Covid no ano passado? Então, essa foi a primeira população, né? Então, os profissionais de saúde entraram, aí começaram os idosos. Por que idoso? Porque era quem internava mais, né? Pessoas que tinham outras doenças, e aí eles foram avançando, né? Até chegar na população de 30 anos, até chegar a 18 anos, né? E aí houve todo um questionamento. E a população pediátrica, né? Os pediatras sempre falavam isso com a gente. Pediatria é sempre pesquisas em crianças, geralmente sempre as crianças sempre são a última população a receber um medicamento, qualquer coisa nova, né? Então, assim, geralmente os testes na pediatria são os últimos que são feitos. Mas é uma população importante tanto do ponto de vista porque criança faz Covid grave, né? Há um mito de que criança não fica doente com Covid, fica sim, fica doente com Covid, e é um reservatório, né? Uma população que é um reservatório que infecta as outras faixas etárias. Então, a gente viu aí, muito do que a gente viu no final do ano de uma explosão, né, foi dessa população não vacinada que entrou em contato com outra população, já vacinada, inclusive, né, idosos, né, os avós, principalmente no final do ano, e as pessoas ficaram doentes de novo, né? Então, o que a gente tem? No Brasil, né, a gente tem de 6 anos, né, até para cima, vamos colocar assim. O Programa Nacional, ele ainda não está contemplando as crianças abaixo de 6 anos, né? O pessoal está esperando mais pesquisas com relação a isso, e a gente precisa avançar também com o programa de vacinação, né, nessas faixas etárias maiores, né, porque são mais expostos, né? Eu acho que vai chegar para as crianças, só não sei quando, né? Porque aí depende muito da quantidade de vacinas que a gente vai ter disponível, porque a gente tem que garantir, né, que essas outras faixas etárias sejam plenamente vacinadas para a gente poder avançar para outras faixas etárias. Então, sim, nós temos vacinas para criança de acima de 6 meses, mas eu não sei quando vai chegar no Brasil, né? A gente ainda não tem essa previsão. Vou aproveitar aqui e aproveitando que a gente está falando de criança, tem uma pergunta do senhor Antônio Caetano, onde que ele fala qual a importância da vacinação das crianças de 5 a 11 anos para imunização de rebanho, que eu acho que é um pouco que você já trouxe aí. É. A faixa etária pediátrica, ela é o que eu falei, né? Desde o início. Na verdade, por que surgiu esse mito, né, de que criança não vacina? Foi por causa de um artigo de uma revista muito importante, né, que a gente tem, que se chama New England Journal of Medicine, ainda no início de 2020, que ele veio com a descrição desses casos de Wuhan, né? E aí uma das coisas que eles observaram lá em Wuhan, até porque talvez era muito no início da epidemia, que era uma população predominantemente adulta, eles não viram muito caso em criança. Então ficou aquele negócio, a criança não adoece, criança não adoece, criança não adoece. Então, mas criança adoece sim, né? E a gente vê algumas coisas específicas de pediatria, né? Como, por exemplo, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né? Que chama de SIMP, né? Uma doença específica da pediatria. É causada pelo COVID, né? Pelo SARS-CoV. É uma doença que causa uma inflamação em vários órgãos da criança e pode deixar sequela. Então, sim, criança faz caso grave. E principalmente porque criança é reservatório, né? Então, se você tem uma população grande não vacinada, ela serve como fonte de contaminação para outra população. Então, do ponto de vista de saúde coletiva, a gente tem que vacinar todas as faixas etárias, né? Ok, doutor Flávio, fechando a questão da vacina e depois eu vou para outra questão que apareceu aqui. Se a vacina, né, para COVID, do COVID, será igual à vacina da gripe, da influenza, né? A gente aqui na Fundafeng, a gente fornece para os beneficiários todo ano a campanha anual da influenza já. A gente dá a vacina tetra, né? Até a data saiu hoje, que vai ser de 18 a 22 de abril, porque as vacinas chegam no Brasil em março para a gente conseguir vacinar em abril. E aí a Érica pergunta se Covid também vai entrar nesse mesmo calendário anual. Ainda não chegou nada para a gente do programa nacional, não.
Tudo indica que sim, porque o que a gente tem? A vacina contra a Covid, né, ela não dá uma imunidade permanente, né, é igual gripe mesmo, né, com o passar do tempo essa imunidade vai caindo. Então, muito possivelmente, aí eu estou indo muito no achômetro, né, não tem nada definido ainda, pelo menos que eu saiba, né, muito possivelmente vai ser muito parecida com a da gripe. Vai ser anual, em populações-alvo, não vai ser para todo mundo, né? Mas nesse primeiro momento o pessoal não está nem falando isso. Acho que o pessoal está preocupado ainda em vacinar quem não vacinou, né? Para depois preocupar com essas doses que seriam anuais ou de reforço, né? A Covid, na verdade, ela mudou tudo que a gente entendia de doença respiratória, né? Porque doença respiratória para a gente era no inverno, né? Então a gente vacinava as pessoas em abril, que era o finalzinho do outono, comecinho do inverno. Então, quando esfriasse, a gente já tinha a população vacinada. Covid mudou para a gente. Covid, ele virou e falou assim, olha, é as 4 estações, é o ano inteiro, e ponto final. Então, assim, a gente ainda está aprendendo muito, né? Então, a gente já aprendeu muito em 2 anos, foi uma coisa recorde, mas a gente ainda tem muito o que aprender daqui para frente, né? Então, assim, a pandemia vai acabar, né? Possivelmente, mês que vem já não temos mais pandemia, né? Mas o vírus vai ficar, então a gente ainda vai ter que aprender a conviver com esse vírus. Como que a gente vai conviver com ele, né? Até 2019, uma gripe nunca preocupou ninguém, né? Ninguém deixou de trabalhar porque estava gripado, né? Daqui para frente, como é que vai ser, né? Como é que nós vamos fazer, né? Então, são perguntas que ainda estão para serem respondidas, né? Que só o tempo vai poder falar para a gente, né? A gente ainda temos muitas perguntas no ar, né, que serão respondidas na medida do possível, na hora certa. Doutor Flávio, para a gente ir encerrando aqui, é uma pergunta da Luciana, ela é enfermeira aqui do ambulatório da Fundafeng, o nosso ambulatório próprio, e ela parabeniza, né, a apresentação, e ela pergunta o período ideal para a realização dos exames disponíveis para detectação do COVID, né? Todo mundo fica ansioso e às vezes antecipa esse exame, dando um falso negativo. Qual que é a melhor indicação? É o terceiro? É o quinto? A partir do primeiro sintomas, né? O que a gente pode ter como diretriz maior? Bom, o que a gente tem? Na verdade, aí a gente vai falar um pouquinho, vou tentar ser bem breve, que eu falo muito, entendeu? Do que a gente entende de cinética viral. O que é cinética viral? Quando um vírus ele estabelece uma infecção, ele leva um tempo até produzir, vamos colocar assim, a carga máxima de vírus, né? Quando que a gente tem isso no COVID? Geralmente do terceiro ao quinto dia, né? É onde, terceiro, quinto dia de sintoma, né? Porque, na verdade, a infecção você já tem aí de 6 a 8 dias, né? Considerando o período de incubação, né? Então, depois do terceiro dia, geralmente, do segundo, terceiro, quarto dia de sintoma, é onde você teria a maior carga de vírus nas vias aéreas, né? No nariz, principalmente, na nasofaringe. Então, o que a gente tem? A gente tem uma chance maior de detecção desse vírus nesse momento. Se a gente pegar a bula dos testes, eles falam que a partir do primeiro dia de sintomas você já pode fazer, né? Mas no momento em que a gente tem uma alta circulação do vírus, aí vem muito no que a gente chama em epidemiologia de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. O que é esse nome esquisito? Basicamente é o seguinte, você fez o exame, se ele deu positivo, ok, você tem COVID. Se ele deu negativo, você tem sintoma, não necessariamente você está livre do COVID. Pode ser que você tenha o COVID e o exame é que não pegou. É o que a gente chama de falso negativo. O que a gente observa é que no primeiro, segundo dia de sintoma, a chance de falso negativo é maior do que no terceiro. Então, assim, a pessoa pode fazer no primeiro dia de sintoma? Pode. Mas se vier negativo, não quer dizer muita coisa para a gente. Então, o ideal mesmo que a gente coloca é fazer a partir do terceiro dia, né? Primeiro dia, pode fazer, se vier positivo, ok, encerrou, não precisa ficar repetindo, não, né? Mas a partir do terceiro dia, a gente teria uma chance maior de isolamento do vírus, né? E aí vem uma questão também, assim, quais exames que a gente faz? Né? Faz aquele teste rápido ou faz o RT-PCR? O padrão ouro para a gente é o RT-PCR, né? Ele é o que todo mundo fala padrão ouro. Mas o que a gente tem
E por que a gente tem isso? Porque no começo da pandemia, ainda em 2020, apareceram um monte de teste rápido, um monte de porcaria, não servia para nada aquilo lá, entendeu? Uns trecos, assim, muito horrorosos que chegaram. Mas agora não, os testes já têm uma certa qualidade, então dá para a gente confiar nos resultados. Mas ainda assim, o PCR é o melhor exame para a gente fazer para o diagnóstico, né? O teste de antígeno, que é o teste rápido, ele serve para a gente em algumas situações. Serve para diagnóstico? Serve para diagnóstico. Então, assim, pode fazer na farmácia? Pode. Né? Se ele vier positivo, ok, confirmou. Mas se ele vier negativo, a gente vai ter que fazer o PCR. Né? Então, só vamos poder falar que não tem se fizer o PCR. Agora, ele tem uma indicação muito interessante, né? Que é para a gente indicar a suspensão do isolamento da pessoa. Né? Porque qual que é a indicação de isolamento que nós temos uma pessoa que tem Covid? Né? Estou falando das pessoas que não precisam de internar, porque quando interna é diferente. Mas as pessoas que não internam, casos leves, né, às vezes moderados, seria de 10 dias de isolamento a partir do primeiro dia do sintoma, né, a partir do dia do teste também não. Então, o primeiro dia que começou a tossir, ou teve febre, o primeiro sintoma, você começa a contar daquele dia, você conta 10 dias. No 11º, você já está livre, você não está transmitindo nada para ninguém, sai do isolamento. Só que isso é o que a gente tem consolidado. Só que o que eventualmente a gente observa? Que algumas pessoas conseguem eliminar o vírus mais rápido. Então, teoricamente, 10 dias seria tempo demais para ficar isolado. Então, existem algumas estratégias, o próprio Ministério da Saúde já aceita isso, da gente abreviar esse isolamento. Né? E como que a gente faz? Aí a gente não usa o PCR. Porque se a gente repetir o PCR, não quer dizer nada. O RT-PCR pode ficar positivo até 3 meses. E não necessariamente a pessoa tem Covid. Então, o RT-PCR é só para diagnóstico, a gente não fica repetindo, não. Aí a gente faz o teste de antígeno. Né? O teste de antígeno, que é o teste rápido, a gente usa ele para poder retirar a pessoa do isolamento. Quando? Se a pessoa não tem sintoma nenhum, no 5º dia, ela faz o teste, se ele vier negativo, ela sai com 7. Ou se ela estiver melhorando os sintomas dela, muito consideravelmente, e não tiver febre, né, ela pode fazer o exame no 7º dia, se ele vier negativo, ela sai no 8º dia. Né? Ou se ela não quiser fazer o exame, né, não quer repetir, não quer pegar a fila, não quer, sai no 10º dia. Então, o antígeno ele serve no diagnóstico e serve eventualmente para a gente tirar as pessoas do isolamento, nos casos leves. Né? O RT-PCR é só para diagnóstico, a gente não fica repetindo ele para a pessoa voltar para trabalhar, não. Né? Porque senão a pessoa pode não voltar nos próximos 3 meses. Né? Entendi, perfeito, doutor Flávio, acho que ficou bem claro. Eu queria agradecer em nome da Fundafeng pela sua presença, agradecer ao Instituto Horizonte, né, que sempre é parceiro nosso aí na parte de educação do nosso beneficiário. Muito obrigada, que a gente possa fazer muito mais eventos ao longo do ano e quem sabe os próximos presenciais para a gente poder aí se conhecer, né, sem abraçar por enquanto, mas a gente possa fazer um evento aí presencial com outros temas. Muito obrigada a cada um que ficou aqui com a gente até o final, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouco aí. Muito obrigada, viu, gente? E, doutor Flávio, várias pessoas elogiando, gostaram da explicação, acho que foi muito, o vocabulário usado chegou a todo mundo, acho que isso que é importante. Muito obrigada, doutor Flávio. Nada, gente, estou à disposição, precisando, pode contar com a gente, tá bom? É sempre um prazer poder falar um pouquinho, trazer um pouquinho de informação, né, para as pessoas aí nesse oceano que a gente, infelizmente, de dúvidas que a gente tem, né, porque a gente escuta coisa de tudo quanto é lado, né, para um lado e para o outro, a gente não sabe nem mais em quem acreditar, né? Então, é um prazer poder trazer essas informações para vocês. Isso que é importante, né, doutor Flávio, a gente trazer uma informação científica, uma informação com dados, né, que as pessoas podem confiar, né, não são as falsas, as fake news por aí. Muito obrigada, que a gente possa vacinar, que as crianças possam vacinar e que a gente possa ter um bom retorno aí ao ano de 22. Obrigada, gente, boa noite, obrigada pela parceria aí com a Fundafeng, a gente espera encontrar vocês nos próximos encontros aí. Grande abraço, tchau, tchau.